feminismo é um movimento que não pode se restringir ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um movimento por igualdade de gênero. Então, precisa-se entender o que está enraizado em termos de estrutura de um patriarcado. A necessidade de se compreender a profundidade dessa luta. Muito recentemente, na véspera do dia 8 de março, a ministra do STF, Carmen Lúcia, em uma entrevista jornalística televisionada, comentou sobre uma heroína nacional muito esquecida, que é a heroína cearense de adoção pela cidade do Crato, Bárbara Pereira de Alencar. Ela nasceu em Exu, mas na realidade teve toda a sua atuação, seu protagonismo político e ativismo cultural na região do Cariri. E a ministra perguntava então aos questionadores lá, por que não se fala dela, se referindo a Bárbara? É uma ótima questão para a gente entender o feminismo. Talvez uma resposta possível que serve ainda para os tempos de hoje, para o movimento feminista, é entender que a Bárbara foi uma feminista que efetivou, concretizou a igualdade de gênero. Num tempo, na passagem dos séculos XVIII para o XIX, quando a mulher não podia nem mesmo falar de política, a Bárbara entrou no movimento político, nos movimentos revolucionários, levando toda a sua família, seus filhos, influenciando ética e politicamente toda a sua descendência, sendo influenciada por todas as ideias das revoluções liberais, despertando curiosidades científicas sobre botânica através das influências que teve do Manuel de Arruda Câmara, que foi o grande ideólogo da Revolução de 1817, do Seminário de Olinda, ele recém-chegado da França como botânico, médico botânico. Essa é a curiosidade também, e nos contatos que teve com a Bárbara absorveu todo esse ideário. Então a Bárbara, podemos dizer, Bárbara Pereira de Alencar, ela iniciou talvez, dentro da história do Ceará, foi uma protagonista dentro do movimento feminista, assim, né? Ela concretizou e efetivou, por isso que foi tão odiada também. E talvez hoje não se fale dela, porque essa memória, essa história precisa realmente ser apagada dentro do patriarcado. Ela não pode ser exemplo dentro do patriarcado estruturado, de raízes profundas, e significa abalar toda uma estrutura montada em que os homens são sempre todos os privilegiados e beneficiados por esse sistema. Nesse sentido que o SINTAF, a Fundação SINTAF, tenta resgatar a memória desta heroína por todas essas vertentes, não apenas pelo aspecto do feminismo, mas pela luta de independência que ela travou, pelo ativismo cultural, a visão de uma esteta, pelo estoicismo na condução dos filhos, a influência familiar dela sobre toda a descendência dela, os filhos revolucionários dela, tanto José Martinian de Alencar, como o grande Tristão de Araripe, que foi o presidente confederado do Ceará. O próprio neto da Bárbara, o maior escritor do romantismo brasileiro, José de Alencar, que teve uma convivência, embora nos primeiros tempos, em tenra idade ainda, até os 9 anos, quando ele foi para o Rio de Janeiro com o pai, mas tem uma influência dele, esse estoicismo, talvez seja muito herança das próprias influências da avó. Então, nessa perspectiva, eu acho que ela pode ser um instrumento de questionar a estrutura do patriarcado, e isso, por si próprio, já é motivo suficiente para tê-la como heroína, mas, ao mesmo tempo, atualizar toda a sua luta e assim fazer com que a história seja razão não para ser reproduzida, mas para ser transformada. O movimento feminista atual precisa conhecer a atuação político-cultural, ética, corajosa, destemida da Bárbara Pereira de Alencar, que serviu de exemplo não só às mulheres, mas ao mesmo tempo ao patriarcado, para compreender o quanto ele próprio acaba sendo subjugado e oprimido a partir do momento em que não abre espaços para uma evolução do ser humano. Então, o movimento feminista
pode ser a ponta de lança, talvez, tendo inclusive a história da Bárbara como um grande despertar para romper uma estrutura milenar complexa. Então, nesse sentido, o Sintaf e a Fundação Sintaf, com responsabilidade sociocultural, histórica, o projeto Desencantando Bárbara, é efetuado como cenário a comunidade e o local onde a Bárbara estão, os restos mortais da Bárbara, o que temos de concreto hoje. Então nós resolvemos assim um projeto cultural nosso, histórico, de responsabilidade de serviço público, servidores públicos também sensíveis, né, ao desenvolvimento, como a gente diz, da cidadania cultural, histórica, dessa responsabilidade cidadã. Fizemos um documentário, um curto documentário, Desencantando Bárbara, que está disponível nas mídias, que já rendeu inclusive algumas entrevistas, como na TV Assembleia, e enfim, a ideia é difundir a atuação da Bárbara, não apenas para um simples deleite da história, mas como um potencial dinamitador assim, de uma estrutura ainda conservadora, de uma sociedade misógina. Então a ideia é essa. Estamos ainda em produção de um segundo documentário, Lute como uma Bárbara, é o grande projeto do Sintaf. Esse é o grande projeto, uma marca que a gente está querendo desenvolver e ao mesmo tempo estimular essa reflexão. Lute como uma Bárbara, então é a ideia de que essa luta ela não terminou e não termina. É a luta por igualdade de gênero de alguém que conseguiu há mais de 200 anos atrás, efetuou, concretizou, materializou uma igualdade de gênero. A única presa, por exemplo, para se ter ideia, nos cárceres de Fortaleza, Recife e Bahia, a única presa mulher, presa política, a primeira presa política entre grandes homens depois da história do Brasil, como Antônio Carlos Andrada na Bahia, os filhos dela todos, enfim, todos os revolucionários. Ela foi a única que esteve lá. Isso já mostra, na realidade, uma igualdade. Na sua luta, pela sua luta, efetivou a igualdade de gênero.